Oi, gente, tudo bacana? Bacaninha? Pátria e cidadania. Duas palavras importantes, relevantes. Pátria vem do latim patriota, terra paterna. Cidadania são os valores, são os nossos direitos e deveres que norteiam a nossa convivência em sociedade. Quando juntamos pátria e cidadania, nós temos Pátria Cidadania, que é essa empresa especializada na obtenção da cidadania europeia. E nós estamos aqui para mostrar esse trabalho e como você pode usufruir dessa importante, que seria, eu diria, muito significativa, dupla cidadania. Já pensou que é legal? Olha, eu ia começar de uma outra forma, mas é grande aqui, Vinícius? É grande aqui. Rapaz, como é grande! Que coisa impressionante, porque se for escritório em São Paulo, hoje em dia é tudo, né? Mais enxuto. Além desse andar aqui, tem mais um. Tem mais uns. Vamos no terceiro andar também. Sensacional. Por aí você já vê a... Porque a minha intenção em procurar vocês, além de tentar fazer um pouco de inveja para Emílio Surita, é que a região nossa, Itu, Salto, Indaiatuba, é uma região que tem muito descendente, principalmente de italianos, colonizado ali, Salto, Itu e Porto Feliz, principalmente. Indaiatuba é mais suíço-alemão, depois o japonês. Mas ali tem muito italiano. Porque nos dias de hoje, essa dupla cidadania, entender esse processo todo, eu vejo como fundamental. Porque eu passei por isso, bati um pouco de cabeça, sofri um pouco, e eu tenho certeza que, pelo que eu vi do trabalho de vocês, eu acho que essas minhas dificuldades, elas seriam pelo menos minimizadas. Então, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo. Imagina. Receber. Imagina, um prazer receber você aqui, Demetrio, aqui na companhia. Estamos muito felizes com você estar aqui com a gente, tá? Obrigado, sim. E a dupla cidadania, primeira coisa também, você une duas palavras muito pesadas, muito, como eu disse na abertura, significativas, né? Pátria e cidadania. Fundamenta muito mais isso por si só do que simplesmente ter uma cidadania dupla, não é? Eu acho que o valor disso tudo é na construção do porquê e do que fazer com isso. Então, quando alguém procura pátria e cidadania, o que a gente encontra? Perfeito. De fato, assim, sobre a questão do peso dessas duas palavras, né, que você bem mencionou no início aqui da introdução, ela também tem uma parte muito relativa do que na própria Itália mesmo. Existe um monumento na Itália que, você dá uma olhada no nosso logo, você vai conseguir ter um pouco mais dessa noção, que é o Altare della Patria, né? É um monumento que foi dedicado lá para o primeiro rei da Itália, né, da Itália Unida, e traz toda essa questão, né, da união da própria Itália, de todas as pessoas que fazem parte deste solo, que acabou tendo uma grande influência, né, nos nossos dias hoje, né, aqui em São Paulo principalmente, e traz todo esse peso histórico, né? Então o nosso logo, né, se você dar uma olhada lá depois, quem estiver pesquisando aí, né, Altare della Patria, colocar no Google Imagens, vocês vão verificar ali que aquela casinha, né, ela faz parte desse monumento. Então, fora essa parte que você já trouxe de introdução, do peso dessas duas palavras, a gente também traz uma questão histórica da Itália para a nossa marca hoje, que é a Pátria e a Cidadania. Sensacional. Nós estamos precisando desses valores, né? Recuperar esses valores. Brasil, pelo menos. Quem é cidadão italiano, por exemplo? Excelente. Quem pode ter a cidadania? Excelente questionamento, Demetrio. É uma dúvida que boa parte das pessoas possuem, né? Aqui, né, todos sabem que a parte migratória, né, principalmente da Itália, foi muito abrangente, né? A gente está falando mais ou menos aí de 30 milhões de brasileiros hoje
que possuem direito à cidadania italiana. Pessoas hoje que, por exemplo, têm o sobrenome italiano. Vamos dizer assim, um exemplo, Demetrio Brunetti, né? Só pelo nome se falar, parece que sou italiano isso, né? E de fato já traz esse peso da Itália. E tem 17 milhões de brasileiros que não possuem o sobrenome italiano, porque em algum momento da vida acabou se perdendo esse sobrenome, né? Olha. Levava-se muito o nome do esposo, da mulher às vezes não, então acaba que as pessoas não levavam esse sobrenome para frente. E aí as pessoas falam, será que eu tenho esse direito? Como que eu descubro isso? Através de uma pesquisa genealógica, que a gente também tem esse tipo de serviço aqui dentro da companhia. Então, para sintetizar um pouco mais a sua pergunta, justamente é isso. Toda pessoa que descende de um italiano tem o direito a ter a sua cidadania reconhecida. Tem um limite essa descendência? Bisavô, tataravô? Excelente pergunta. Hoje a cidadania italiana difere, por exemplo, da cidadania portuguesa e da espanhola, que possui um limite de geração, que é até a terceira geração. Então seria até o bisavô. Só que a italiana hoje, né, de acordo com a lei atual, é isso, estamos falando que em 2025 não existe esse limite de geração. A única questão que limita é o quê? O italiano ele não pode ter falecido antes de 1861, porque foi o ano em que a Itália virou a Itália que a gente conhece nos dias atuais. Sim. Então, se não nasceu antes dessa data, mas faleceu depois, você é elegível a ter essa cidadania italiana reconhecida. Entendi. A extensão também desse... eu tenho a cidadania italiana. Graças a Dio. Assim, o que eu faço com ela? Eu posso simplesmente dar uma carteirada no aeroporto, furar a fila, ou ter uma preferência? É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, né? Ter a cidadania italiana não é só ter um simples passaporte vermelho para dar essa carteirada para ir para uma fila, de repente, um pouquinho mais amena num aeroporto internacional, seja em qualquer país do mundo, né? Ela de fato traz um peso gigantesco, né? Porque, assim, existem muitos fatores e motivos que as pessoas procuram hoje a pátria cidadania para ter a cidadania italiana. Tem pessoas que, eu quero fazer isso porque eu quero deixar a herança da minha família para os meus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Tem pessoas que pensam no momento atual. Nossa, isso seria uma grande abertura para mim, para o mercado profissional, por exemplo. De repente eu quero morar fora, eu quero ter uma facilidade melhor de me comunicar ou de viajar, de ter oportunidades internacionais de trabalho. Quero estudar, né, o ensino secular também. Né? Por exemplo, você que tem a cidadania italiana, às vezes você vai fazer medicina aqui no Brasil, que a gente sabe, né? Que é absurdo, né? É um preço assim que não é todo mundo da população, vamos dizer que quase 1% tem possibilidade de pagar ali uma faculdade de medicina. Se você é cidadão italiano, você faz esse trabalho lá fora. Medicina é um curso que você paga lá fora, mas é longe de ser 15, 20 mil reais que a gente tem aqui no Brasil. Então é muito mais acessível para você fazer esse trabalho lá fora, olhando pela ótica ali do ensino secular. E tem outros cursos, tirando de medicina, que são gratuitos. Então, às vezes, você quer ser advogado, você paga aqui também uma bagatelinha um pouquinho mais pesada, né, num curso hoje na faculdade. Sim. Lá, por ser cidadão italiano, você consegue fazer esse curso, por exemplo, de forma gratuita. Essa relação que a Europa ela construiu ao longo de milênios até, de boa convivência, de respeito, vale no caso de vocês, para quem busca a cidadania portuguesa, a espanhola e quais outros países? Sim, hoje o nosso core mesmo é a cidadania italiana, nós trabalhamos também com a cidadania portuguesa e a cidadania espanhola também, tá? Elas são diferentes. Quando você tem a cidadania italiana, por exemplo, então tem gente que às vezes chega aqui pra gente, Demetrio, e fala assim, Vinícius, ou Pátria, eu tenho aqui direito para ter a cidadania portuguesa e a italiana. Qual dos dois caminhos eu vou? Eu vou pelos dois ou eu escolho um? Tá. Bem, a pessoa pode fazer pelos dois se quiser, mas não tem esse tipo de necessidade, né? Então a gente faz essa parte de consultoria também. A gente sempre fala para a pessoa, faz pela italiana. Por quê? A cidadania italiana, além de todas essas vantagens que a gente acabou de falar, ela te dá livre acesso a toda a União Europeia, os 27 países que compõem este bloco. Então você sendo um cidadão italiano, você pode morar, trabalhar e estudar em qualquer país da União Europeia. Diferente, por exemplo, da cidadania portuguesa e da espanhola. Você tem livre acesso para você viajar em qualquer país da União Europeia, só que para morar não, tem que ser na Espanha, tem que ser em Portugal. Então você tem esse limitador, por exemplo, num caso como este. Agora a gente até brinca, né? A cidadania italiana é a porta para o mundo, de fato, porque ela dá acesso a 196 países do mundo. Então não tem país onde você não consiga. Que maravilha. Pô, eu tenho um sonho americano.
E a gente está até agora, né? Agora estamos num momento agora que, por Sim. exemplo, né, devido ali à eleição, Trump já meio que fechou a porteira geral para quem tiver ilegal, o que não está errado, né, gente? Não. Se a gente for parar para pensar. Exato. Mas você, como um cidadão italiano, você tem direito de acessar, né, os Estados Unidos sem ter necessidade do visto americano, diferente que nós brasileiros temos que enfrentar uma burocracia bem mais restrita do que um cidadão europeu, italiano especificamente falando. Essa estrutura incrível que você tem aqui, parabéns mais uma vez. Como que é início disso? Eu telefono aqui? Isso, a gente tem É um caminho. É um caminho, a gente tem o telefone, tem o site da Pátria também, né, que é patriacidadania.com.br, nosso Instagram também, que é @patriacidadania. Então quem não seguiu, segue a gente lá, né? Vocês conseguem fazer os contatos por diversas vias, né? Existem 3 formas de você requerer a cidadania italiana. Via consulado, que isso aí você senta e espera anos a fio. Nossa. O processo via administrativo, que é o que se dá em solo italiano, que aí a pessoa tem que ir para lá, tem que alugar um imóvel, enfim. É o processo. Qual é a via mais cara, Vini? Esse é o processo via administrativo mais caro. E o processo via judicial, que aí fica toda a parte, entre aspas, chata aqui com a Pátria, que a gente faz tudo, o cliente não coloca a mão em nada, só nos dá orientação, às vezes, quando a gente precisa, né? Para fazer as emissões das certidões e tudo mais, a gente faz todo esse trabalho burocrático. E é um processo muito mais suave para ser realizado, porque nada na rotina da pessoa muda. Então, eu trabalho, faço faculdade, vou ter que fazer vou ter que ir para a Itália em nenhum momento. Para isso que a gente tem escritório lá, para a gente fazer toda a parte presencial lá no país. Então, tá aí que tá, ó. Não que a gente não queira, mas é um processo burocrático que tem o seu próprio caminho, sim. né? Tem as vertentes ali, né? Sim. E se você tem essa estrutura aqui... Exato. A gente já tem tudo, tem Poxa CRC, vida. cartorário, tudo próprio, né? Então, facilita e muito. E é necessário, a parte burocrática é necessária, porque é um documento, gente. Aliás, ó, eu estou aqui, eu queria ter noção. Olha aí, esse aqui é de Portugal, que o Vinícius aqui não tinha da Itália, de Portugal. Mas olha essa cor aqui, Vinícius. Não é, rapaz? A cor bordô aí abre portas, viu? Vermelho grená, aqui bordô. Ó, Portugal. Leia-se Itália também aqui. Isso aqui é para mim vale mais do que criptomoeda. Até. Exato. Sensacional. E aí, este aqui é o último estágio. Isso, esse daí é o último estágio. O nosso trabalho, ele vai até a entrega do passaporte nas mãos dos nossos clientes. Que não é aqui no consulado. Não é aqui no consulado, porque aqui eu não tenho nenhum. Tá? Porque isso é uma taxa que é paga diretamente do cliente no consulado. Só que todo o trâmite do agendamento é a gente que faz também. Você pode verificar, às vezes, tem algum conhecido, até mesmo você que esteja nos assistindo. Nossa, eu tenho já cidadania italiana, mas eu não consigo renovar meu passaporte. É terrível mesmo, porque é bem precário, né, a parte sistêmica do consulado. E abre lacunas durante o dia de 10 minutos, 8 minutos. Se a pessoa não estiver online lá esperando, passou e não consegue agendar. Só que a gente tem aqui toda uma estrutura e tecnologia para a gente poder saber quando tem um momento ali da agenda que avisa, nosso time já insere o nosso cliente e a gente faz o agendamento. Aí a taxa consular que não está dentro dos nossos serviços é paga diretamente no consulado da cidade mais próxima do cliente. Então, tem uma parte do trabalho de vocês que é um pouco psicólogo, né? Vocês ouvem muito a gente aqui, eu vou fazer uso disso. Do meu filho e o meu, está lá no consulado atual do AIRE. O AIRE, inclusão no AIRE. O AIRE, está lá no AIRE. Então, mais uma vez, né? E mais uma vez. É um outro, perhaps. Exato. Também é outro processo, né? Então, por exemplo, você já tem a cidadania italiana, que nem você falou agora, você vai ser avô, né? Vai nascer em julho, né? Junho. Em junho. Giovanni. O seu filho, Giovanni, aí, bem italiano, hein? O seu filho já tem também a cidadania, acredito eu. Sim, sim. Perfeito. Então, Tiramos juntos. Ótimo. Então, seu neto vai ter que colocar ele no AIRE. O consulado diz que é de 1 a 6 meses, né? Não sei se eles estão respeitando isso, mas geralmente é isso para você fazer esse trabalho também. Aí tem que incluir ele não tem que fazer um processo novo de cidadania para ser italiano. Sim. É só uma inclusão no AIRE, que é uma atualização cadastral. Então é isso. Alguma coisa que você queira incluir, inserir, que seja relevante, que eu não tenha... Acho que é importante uma questão atual agora, né? Eu não sei se vocês sabem ou se estão por dentro, então eu vou deixar aqui, talvez não tão em primeira mão, porque isso já está nas mídias, né?
A Itália ela trouxe, né, uma nova taxa, né, que isso não foi imposta pela pátria, mas pela própria Itália mesmo, que através de uma lei orçamentária eles incluíram uma taxa de 600 euros por requerente participante no processo. Ui. Então, assim, quando você ouve 600 euros, dá uma assustada, né? Mas, por exemplo, para clientes que a gente já tem na base hoje, que já foram comunicados essa nova taxa que deverá ser paga no ato de protocolar esse processo, aumentou ali 200, 215 reais na parcela que o cliente já paga. Né? Então, às vezes é um shopping a menos que de repente você vai, né? O que é mais uma flechada para São Sebastião. Exato. Mas é o ponto, né? É da herança que você vai deixar e de onde você quer chegar com isso, né? Então vale a pena, mas é importante trazer também essa informação para quem quiser fazer esse processo. Aqui na Pátria a gente já está incorporando todos esses valores dentro do nosso serviço. E o nosso serviço aqui, pô, Vini, como é que paga isso aí à vista, né? Não é, né? A gente trabalha com vários fatores que acabam facilitando para o nosso cliente final, né? Então a gente consegue fazer o parcelamento em até 21 vezes no cartão sem juros, ou no boleto bancário, né, se for estudado uma via nesse formato, uma pequena entrada, às vezes de 10%, 15%, e a gente faz o processo para toda a família. Maravilhoso. Olha, é coisa para quem quer evoluir, não é simplesmente andar de avião, como a gente diz. Exatamente. É muito além disso tudo. Vinícius Gama, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, você, né, interrompe aí para atender a gente, mas mais uma vez reforço, procura a cidadania, a Pátria, a cidadania, os endereços, os telefones estão todos aí, faz essa consulta, conversa com teu pai, com teu avô, com teu tio, de repente tem aí, né? Sim. E procura o Vinícius e toda essa estrutura maravilhosa, viu? Grazie tanto. Obrigado, grazie mille. Vai ser um prazer receber aí o contato de vocês também. E só para pontuar a última questão aqui, a cidadania é a maior herança que você pode deixar para a sua posteridade. Ela nunca vai se esvaecer, né? Então, você tirou essa cidadania hoje, você não tem filho. Quando você for um cidadão italiano e você tiver filho, seu filho já vai ser um cidadão italiano, o seu bisneto, trineto e por aí vai, sem limite de geração. Então é algo que lá na frente você vai estar ajudando alguém que nem chegou a te conhecer pessoalmente. Então acho que é importante tomar essa decisão para ontem, né, e contar aqui com a ajuda da Pátria Cidadania, para que isso seja bem suave para vocês. Sensacional. Eu vou encerrar porque eu vou chorar. Um beijo, muito obrigado, Vinícius. Obrigado a você. Prazer imenso, viu? Até mais. Prazer é nosso. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, pessoal.